E aí, pessoal, tudo certo? Bora fazer uma imersão na história do Brasil para a gente entender de uma vez por todas como o nosso passado ainda reverbera e muito nos desafios que a gente encara hoje. Preparados? Então, vamos lá! Olha, para começar, tem uma frase famosa que dizem ser do mestre Tom Jobim que resume tudo. O Brasil não é para amadores. E é a mais pura verdade, né? Ela captura direitinho a complexidade e a intensidade dessa jornada brasileira que a gente vai explorar agora. Então, a grande questão que vai guiar a gente aqui é exatamente esta. Como é que os eventos do passado ainda moldam, na prática, os desafios sociais que a gente enfrenta hoje? Da desigualdade até as questões ambientais. É essa a resposta que a gente vai buscar. E para a gente começar a desembolar esse novelo, a gente tem que ir lá no comecinho de tudo. Nossa primeira parada, as raízes da nossa desigualdade, que começam bem antes do que a gente costuma pensar, lá no período pré-cabralino, e atravessam toda a era colonial. A nossa história é longa, né? Pensa só, a gente começa lá atrás, no período pré-cabralino, com toda a riqueza e diversidade dos povos que já estavam aqui. Daí a gente passa pela era colonial, um tempo de exploração e escravidão. Depois vem o Império e, por fim, a República, onde a gente está hoje. Cada fase dessa foi deixando uma marquinha, uma camada que ajudou a construir o Brasil que a gente conhece. E é super importante a gente lembrar desse primeiro capítulo que muitas vezes é esquecido na nossa história. Antes dos portugueses chegarem, isso aqui era um território com milhões de pessoas, com uma diversidade incrível de culturas e organizações sociais super complexas. Mas aí, com a chegada dos europeus, a lógica vira de cabeça para baixo. A economia colonial tinha um único foco: extrair, levar embora. Primeiro foi o pau-brasil. Depois veio o ciclo do açúcar, que mudou a cara do Nordeste. Em seguida, o ciclo do ouro, que deslocou tudo para Minas Gerais. Esse padrão de exploração de recursos para beneficiar quem estava longe, isso deixou cicatrizes profundas. E para fazer toda essa máquina de exploração funcionar, qual foi o combustível? A escravidão. E aqui está o ponto central, gente. A escravidão não foi um detalhe da época. Foi a base, o pilar, que sustentou a economia do Brasil por séculos. É daqui que nasce o racismo estrutural que a gente tanto discute hoje. Não é só sobre preconceito individual, é um sistema inteiro que foi montado para perpetuar a desigualdade racial. Beleza, agora a gente avança no tempo e entra num período de muita, mas muita luta. Um século de imensas contradições, sabe? Desde a independência no papel até a briga de verdade por democracia. E dentro desse período, o contraste é gritante. De um lado, os anos de chumbo da ditadura militar. Um período de repressão brutal, de censura e de violação de direitos humanos. E do outro, a força da sociedade civil na rua, lutando pela redemocratização, uma luta que culminou numa das maiores vitórias da nossa história. E essa repressão não era uma coisa vaga. Tinha ferramentas bem concretas. O AI-5, por exemplo, suspendeu direitos políticos, criou um clima de medo, a censura silenciava a arte, a imprensa, e órgãos como o DOPS e o SNI institucionalizaram a perseguição, forçando vozes importantíssimas, como artistas do calibre de Chico Buarque e Caetano Veloso, a irem embora do próprio país. Mas é aí que a gente vê o poder da resistência. A Constituição de 1988, que ficou conhecida como Constituição Cidadã, foi a resposta direta a esses anos de escuridão. Ela não só restaurou nossas liberdades, como o voto direto, mas foi além, ampliou direitos sociais de uma forma que a gente nunca tinha visto, se tornando um pilar para a gente construir um novo Brasil. Certo, agora vamos conectar todos esses fios. Como é que toda essa bagagem histórica, da colônia até a redemocratização, se manifesta concretamente na nossa sociedade hoje em dia? Pois é, essa herança do passado está mais presente do que a gente imagina. Para a gente visualizar melhor essa desigualdade, vamos usar uma metáfora poderosa. Imagina a sociedade brasileira como um grande prédio. As classes sociais são os andares. Só que o detalhe mais importante é que nem todo mundo tem acesso igual ao elevador para subir, entende? E o que define em que andar cada pessoa está nesse prédio? Bom, a renda e o tipo de trabalho, claro, são os mais óbvios. Mas o acesso a uma educação de qualidade funciona como se fosse a chave do elevador, sabe? Abre as portas. E o acesso a serviços básicos, como saúde e moradia digna. Isso define a própria estrutura do andar onde a pessoa vive. A soma disso tudo define as chances de alguém conseguir chamar o elevador. Então, os desafios de hoje são ecos diretos da história. A brutal concentração de renda é uma herança colonial. Os conflitos por terra e o desmatamento seguem a mesma lógica extrativista de 500 anos atrás.
A urbanização desordenada é consequência de um êxodo rural que nunca foi planejado. E os movimentos sociais? Eles continuam lutas que começaram séculos atrás por direitos básicos. Diante de tudo isso, a história não serve só para a gente olhar para trás. Muito pelo contrário. Entender de onde a gente veio é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para construir um futuro diferente. É sobre usar esse conhecimento para agir. E isso nos leva à reflexão final. Fica aqui a pergunta para a gente pensar. Sabendo de tudo isso, de que forma o exercício pleno da nossa cidadania pode de fato construir um futuro mais justo e sustentável no Brasil? Uma pergunta para todos nós levarmos para casa. E por falar em construir juntos, a conversa não termina aqui. Deixa aqui nos comentários o que você achou, qual foi a reflexão que essa análise trouxe. Se curtiu, manda aquele like e compartilha para que essa discussão chegue a mais pessoas. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima!